Bom dia, amigos tricolores. Estamos dando início hoje a mais um programa Personalidades Tricolores. Como vocês sabem, nós trazemos aqui para os microfones da Voz do Campeão uma personalidade tricolor, que pode ser um catedrático, um doutor honoris causa da Universidade de Nova York, como pode ser um açougueiro, um economista, um ferroviário, enfim, conquanto que ele seja um ardoroso torcedor do Bahia e que atue bastante na sua comunidade, nas redes sociais, em nome do seu clube. Hoje nós estamos com uma personalidade aqui muito interessante, muito importante. Vocês vão gostar muito de ouvir a pessoa com quem eu vou conversar hoje à tarde. Esse programa já ganhou a simpatia, o aplauso dos torcedores do Bahia pelas novidades que ele traz, as vozes que ele convoca para vir aqui conversar com o torcedor do Bahia. E hoje nós vamos ter uma muito especial pelas coisas que ele tem feito, tem publicado, sobretudo nas redes sociais, e que nos chamou muita atenção. Nós vamos conversar hoje com Marco Valadares. Marco Valadares, ele mora em Santo Amaro, é um santamarense, portanto, mais do que uma personalidade, ou mais do que uma pessoa, uma verdadeira personalidade. Porque eu digo sempre que o cara de Santo Amaro tem algo especial, porque Santo Amaro é uma cidade aqui quase no fim do nosso recôncavo, é uma bela de uma cidade que tem uma tradição de cultura, de inteligência, uma tradição política, berço de grandes pessoas e personalidades da Bahia, né? na música, na política, e é capaz de ter até no futebol também, que eu não estou me lembrando agora, de um grande craque. Quem? Merica. Merica, quem não se lembra de Merica, jogador do Bahia e jogador do Flamengo, que é um jogador que marcou a sua época, né? Então nós vamos conversar hoje com Marco Valadares. Então, antes de entrarmos nos assuntos mais palpitantes, embora esse também seja da curiosidade de todo o torcedor tricolor, nós vamos conhecer aqui o Marco Valadares, né? Porque muita gente não conhece naturalmente. Então nós vamos saber quem é Marco Valadares. Marco Valadares, eu já falei que você é de Santo Amaro, embora você não seja nascido em Santo Amaro, né? Você nasceu em Salvador, mas pelo que você escreve no Facebook e tal, nota-se que você é muito ligado a esse torrão que você praticamente adotou. Né? A impressão que a gente tem é que você é até filho de lá. Tanto que eu lhe perguntei e me surpreendi quando você disse que não era, porque eu vi a sua ligação com a bela cidade de Santo Amaro. Mas eu vou lhe perguntar em primeiro lugar, casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro. Ele pensou um pouco. Eu fui casado 3 vezes, aí eu parei para pensar. Então você gosta muito de casamento? Não tanto quanto o Fábio Júnior, mas eu vou tentando. Tá certo. Quem gosta muito aqui é o Ângelo, aqui o nosso operador de som. Mas muito bem, me diga uma coisa, qual é a sua idade? Eu tenho 53. 53, é um jovem, né? Ele parece até que tem muito menos, muito forte. Eu pensei até que você fosse jogador de futebol lá da seleção de Santo Amaro. Joga bola ainda, Marcos? Atualmente nem Pedro em Santo. Então, meu forte mesmo sempre foi com as mãos. Eu era jogador de handebol. Futebol, eu sempre fui um grande beco sentado. No banco não fazia perigo nenhum. Tá certo. Muito bem. E é Bahia desde que nasceu? Desde que me entendo por gente, apesar de minha mãe ser Vitória. É mesmo, rapaz? Então não foi de berço. Não, a evolução. Você sabe que as gerações evoluem. Claro. Então o filho teria que ser Bahia. Tá certo, é verdade. Ali foi a última, assim, rebento do Vitória, ela foi sua mãe, depois da família. Não, mas foi influência da cor. É porque meu avô foi um dos fundadores do Ideal de Santo Amaro. Sim. Que é rubro-negro. Tá certo. Quando ela foi morar... E existe até hoje o Ideal? Existe. Sim. Quando ela foi morar em Salvador... Aliás, eu me lembro, ela disputou até o campeonato baiano uma vez, eu me lembro. O Botafogo de Santo Amaro e o Ideal já estiveram na primeira divisão do Bahia. É verdade, eu fui assistir um jogo do Bahia, lá em Santo Amaro, eu era menina, muitos anos atrás. No tempo do Campo da Graça. Exatamente, eu fui com meu pai lá, o campinho, não tinha nenhuma arquibancada direito, não sei como é hoje, né?
Lá em Santo Amaro. É o mesmo fuleiro, só que de cimento. Ninguém era de madeira, né? Agora não, agora está bonitinho. Tá certo, muito bem. Intermunicipal leva muita gente lá. Sim, mas diga, você estava dizendo que então o Santo Amaro era rubro-negro, sua mãe aí... Quando chegou em Salvador, o rubro-negro Critinha, coitado, ela é inocente. Vinda do interior, não sabia o que... Escolheu quem? Aí, coitada, pregaram essa peça nela, né? Pois é, ela está com 83 anos e não conseguiu ver o time campeão. Puxa vida, hein? E ela ter tantos merecimentos e não conseguiu isso, Dona né? Canoa também morreu sem ver, né? E Dona Canoa era Vitória também? Diziam que era, apesar mesmo, de Betânia ser em Bahia, já teve gravado em Bahia e tudo mais. Ah, certo. Então, mas você realmente escapou dessa sina, né? É evolução. É evolução, tá certo. Então, o Marco, me diga uma coisa, o que você faz lá em Santo Amaro? Eu, além de funcionário público, sou fiscal de tributos da Prefeitura de Santo Amaro, sou professor de História. Eu não me diga uma coisa dessa. E nas horas vagas... Então você é meu colega, cara. Você sabe que eu sou professor de História a vida inteira. Quer dizer, eu só interrompi algumas vezes quando fui fazer outras coisas, mas sou formado pela Universidade Católica de Salvador, fiquei dentro de uma sala de aula 15 anos. Né? Ensinei do Antônio Vieira, no Marista, Adolfo Júlio, Sacramentina. E na universidade eu botei um pé, mas tive que passar com o outro para trás, porque foi na época de 64, um pouco depois de 68, e a 6ª Região Militar vetou que eu ficasse ensinando lá, porque eu tinha sido cassado da Faculdade de Direito. Enfim, uma história longa. Mas, enfim, eu sou professor de História e apaixonado pela História. E você ensina lá a História? Atualmente estou fora de sala de aula, mas não paro não. Tem um blog meu, inclusive, que é Conhecendo um pouco de Santo Amaro, que eu faço um apanhado geral da história de Santo Amaro, com personalidades, datas, fotografias antigas, está à disposição de quem quiser. Interessante. Inclusive, no próprio blog eu digo que eu vou adicionar seu blog. Quem quiser pegar qualquer fotografia para utilizar para formas didáticas e tudo, que fique à vontade, que não tem problema algum. Quem sabe, um dia desse você faz um blog sobre a história do Bahia. Existem alguns historiadores do Bahia, mas quanto mais melhor, né? Não é isso? Uma das coisas que eu pesquisei sobre o Bahia, inclusive mandei para aquele Onde Anda, de Milton Neves, e ele não sabia, foi sobre Osni. Sim. Osni tem um detalhe interessante. Você foi professor de Osni? Não, eu fiz uma pesquisa. Você fez uma pesquisa, sim. Porque, que eu saiba, é o único jogador no mundo que foi ídolo de 2 torcidas rivais. É verdade. Que foi campeão com esses 2 times. É verdade. E que foi, ao mesmo tempo, no mesmo ano, técnico, jogador e um dos artilheiros do campeonato. Isso eu não sabia. Eu me lembro que ele foi técnico do Bahia. Nesse ano dividiu a artilharia por risco. É verdade. Foi técnico, jogador e artilheiro do campeonato. E campeão. Exatamente. Então, rapaz, bacana. Eu vou lhe fazer é o único. Eu também não conheço outro com essa biografia, não, no particular. Eu vou lhe fazer uma confidência aqui. Eu estou começando a organizar, já estou trabalhando umas 2 semanas nisso, e depois eu vou dar os outros passos, né? Eu quero fazer uma biografia de Baiaco, porque eu tenho uma especial admiração por ele, porque ele é um produto da natureza, né? Não foi lapidado. Então, ele foi um produto da natureza. Aquilo tudo ele fazia porque ele aprendeu sozinho fazendo, né? Então é como a história do homem, né? Você que é meu colega historiador sabe, eu gosto muito de uma frase do Marx, que ele diz assim: o homem se transforma conhecendo, e conhecendo transforma. Quer dizer, é através do processo de transformação que ele conhece, e através do conhecimento que ele opera uma nova transformação. É a história humana. Baiaco é nosso vizinho de São Francisco. É seu vizinho, claro. Ele mora lá, hoje ele é administrador do estádio. Inclusive o ginásio municipal chama-se Baiacão.
Ah, eu não sabia. O Baiacão tem um busto dele na entrada que dizem que no dia da inauguração, quando tiraram o pano do busto, ele disse: essa coisa feia não sou eu, não. Típica de Baiaco, a cara dele, né? Da espontaneidade dele, da inocência até de Baiaco, né? Fantástico. Fizeram muito artístico, muito cheio de coisa, ele não gostou muito, não. Então você é funcionário público lá em Santo Amaro, fazendo auditor fiscal, né? Quer dizer, o cara que cobra os impostos. Vai ver quem está devendo ao município. Isso. Mas você não arrocha muito o pessoal, não, né? Não, arrocha em Candeias. Tá certo. Porque aí é com o Pablo. Eu só não prego assim abertamente a desobediência civil, que eu fico com medo de ser preso. Mas o Leviatã não é mole não, viu, bicho? Concursado, se pregar, perde o emprego? Rapaz, concursado... Deixa eu ficar quieto. Vai ter... Tá certo. Mas que o Leviatã é brincadeira, viu, meu irmão? Se puder pegar o cara, o sócio... Ele é sócio de todo mundo, né? Negócio danado. Mas, o Marco, me diga uma coisa. O que me impressionou em você, em primeiro lugar... foi que eu vi no Facebook, na página da Embaixada do Santo Amaro da Purificação, que você também é membro, né? Eu vi um gráfico que você fez, e de fácil leitura, porque às vezes você olha um gráfico assim, dá até preguiça de examinar, porque o sujeito faz tanta complicação e dificulta a compreensão daquilo que só indo para uma universidade para entender. Mas você fez um gráfico mostrando a participação do Bahia no campeonato da segunda divisão. Eu queria que você falasse um pouco assim, primeiro, antes de você falar do gráfico em si, como é que você teve essa ideia? Olha, eu sou aquele tipo de cara que é torcedor de duas formas. Durante o jogo, um louco alucinado. Né? E arquibancada mesmo. E fora do jogo, analisando o que está acontecendo com o meu time. E eu comecei a ver que o problema do Bahia era a total instabilidade na manutenção de uma posição dentro do campeonato. Eu resolvi olhar se isso era correto. E fui vendo que realmente, tirando a primeira rodada, onde ele ficou em 10º, mas não conta, porque quem ganhou ficou no topo, quem empatou ficou no meio, quem perdeu... a primeira rodada é atípica. A partir da segunda, o Bahia só esteve em primeiro lugar uma única vez, que foi na 4ª rodada, e até 2 rodadas atrás, em apenas 56% das vezes dentro do G4. No máximo por 4 vezes consecutivas. 56%. Às vezes nós podemos dizer que é a metade. Né? Se nós for pensar numa pizza, né, a metade. Né? Então, sim, e o que foi mais que lhe impressionou? No termo da moda, empate técnico. Empate técnico, Né? Que não é uma posição assim, tão a ser festejada, é uma posição não, porque preocupante. Você olha o seguinte, foram no máximo 4 rodadas seguidas dentro do G4. E logo no início. E isso nunca mais ocorreu. Mas tem momentos que ele está no G4. Sim, preocupa-me o seguinte, e se no final do campeonato não estiver? Foi esse período de baixa. Essa é a pergunta, quer dizer, que ele pode estar e pode não estar. 50% de possibilidades. Leva a gente até o final com metade das chances de classificação. Isso. São 4 posições no G4. Nós só estivemos em alguma dessas 4 em metade. Exatamente. Então o seu estudo, que nós vamos publicar agora semanalmente, né, com a sua permissão, nós vamos publicar no jornal eletrônico da Voz do Campeão, e vamos comentar nas resenhas. Nas resenhas, mais o comentário oral. Agora, a pessoa pode visualizar o gráfico, que é muito interessante, muito bem feito, muito simples, colorido, bonito, fácil de ler o gráfico. Nós vamos publicar no jornal eletrônico da Voz do Campeão, porque ele vai ouvir explicações, análise, comentário do gráfico, feito por mim e por Luciano Valadares, e depois ele pode visualizar no jornal eletrônico, que está lá o gráfico, naturalmente com
o gráfico feito por Marco Valadares. Mas, Marcos, então, nós podemos dizer, então, que, na verdade, pelo seu estudo, o Bahia tem 50% de chance de subir ou não subir. O que ele mostrou até agora foi isso. Pelo que ele mostrou até agora. Eu não peço dele uma constância de posição como o Ceará. O Ceará é o time mais constante do campeonato. Mais constante. Agora a constância lá embaixo. Agora, por exemplo, o Botafogo. Se você for fazer um gráfico igual ao do Botafogo... Você chegou a fazer para comparar? Visualmente. Não cheguei a colocar lado a lado, mas o Botafogo está com uma faixa de 75% a 80%. Então é uma faixa mais confortável. Começou a cair agora, porque o Botafogo andou escorregando. Foi o que diminuiu a faixa dele. Isso, perfeito. Foi esse momento agora, esse tropeço, que diminuiu a faixa dele. Mas ele já retornou. Sim. Agora me diga uma coisa. Nessas últimas rodadas, nessas últimas 3 rodadas, pelo menos, e com o empate de ontem com o Náutico, que não foi um bom resultado, mas também não foi para chorar o leite derramado, porque não significou, o campeonato não terminou, né, nem chegou na metade, falta um jogo para chegar à metade, não é isso? Então, mas parece que houve qualquer coisinha, esse gráfico seu aí se mexeu. Se mexeu. O Bahia conseguiu um índice agora de permanência no G4 de 61%. Saiu dessa faixa de 50 e poucos, tinha chegado no máximo a 56, chegou a 71. Então deu uma crescida, cresceu um pouquinho de nada. Mas numa descendente. Numa descendente. Então foi um crescimento que não é muito entusiasmante. É um crescimento na permanência, mas em termos de posição no campeonato está descendente. Pelo gráfico que você fez. E o gráfico, a vantagem do gráfico, desse estudo que o Marcos está fazendo, é que não tem negócio de dizer opinião, é uma ideia que eu estou tendo, é um desejo. Não, ali é uma coisa muito objetiva, matemática. Uma coisa matemática. Embora o futebol não seja matemática, eu não suporto que começa assim, não. Porque se tirar 2 pontos, ganhar do tal time, perder, não sei o que, empatar outro. Aí quando começa um negócio assim, eu boto as barbas de molho. Agora, essa matemática que você fez é uma matemática objetiva, uma coisa que já aconteceu, não é nem uma matemática do daqui para frente. Você pode tirar muitas conclusões desses gráficos, mas você pega o que aconteceu para mostrar qual é a situação. Está caminhando assim, é como se fosse realmente um mapa de como ele está caminhando na Série B. Isso. E ele está caminhando com um pé dentro e um pé fora. É verdade, exatamente porque está no meio, quer dizer, agora deu essa crescidinha, mas descendente, porque foi o resultado de um empate, o último jogo, e com um adversário direto, porque não foi com o Ceará, não foi com o ABC, que são times que estão lá embaixo, ele foi com um time que pode contestar a presença do Bahia. O resultado ruim com adversários diretos. Olha, outra constatação que o Marcos está fazendo aqui, o terceiro resultado ruim com um desses times que estão disputando palmo a palmo com o Bahia a sua classificação no Z4, não é isso? Que outras observações você pode tirar desse estudo do seu gráfico? Olha, o que eu vejo com muita clareza é que essa instabilidade da tabela é reflexo de uma instabilidade no próprio time do Bahia. Olha bem o que Marcos está... Falta um padrão. Olha, eu queria que você explicasse isso, porque é uma afirmação muito importante para quem quer compreender o que está acontecendo com o Tricolor, né? É importante você dar essa explicação agora para os torcedores, como uma constatação que você faz conforme os números que você está colhendo aí. Explica isso aí para a gente. Apesar do técnico dizer que o grande problema do Bahia é não poder repetir o mesmo time, quem tem elenco, pelo menos na minha opinião, todo brasileiro é um técnico e eu sou brasileiro, então me permito ter essa opinião. Quem diz ter elenco e tem um esquema tático definido, não pode oscilar tanto. Ou então você é dependente de algumas peças. E se você é dependente de algumas peças, você tem um time fraco. O raciocínio de Marco é muito metálico. Olha o que ele está dizendo, muito assim, objetivo, claro.
ele está dizendo o seguinte: se você tem um elenco e você depende de algumas peças, quando essas peças falham, o elenco desaparece. Você não tem elenco. Você não tem elenco. Talvez seja o que está acontecendo com o Bahia. Eu acredito que sim. Eu acho que ele finalmente está encontrando o elenco principal e os coadjuvantes. Mas a uma altura do campeonato que ainda tem jeito ou não tem mais jeito? Eu acredito que tem jeito. Certo. Acredito que tem jeito. Mas continuo achando que falta no Bahia uma cabeça pensante dentro de campo para entender o jogo quando ele se modifica. Outra observação que o Marcos está fazendo. Ele está dizendo uma coisa séria. Ele está dizendo que dentro do campo de jogo, lá os 11 jogadores jogando, como ontem, por exemplo, né? Começou o jogo, foi metade do primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, o Bahia perdendo e tal, e não tinha um líder, um jogador dentro de campo que ele próprio entendesse o que estava acontecendo para mudar a forma como o Bahia estava lidando com aquele que eu chamei ontem de aquela teia de aranha que o Náutico, aquele time covarde que jogou ontem contra o Bahia, armou e que funcionava, porque o que ele queria era um empate. Funcionava. Então não queria tomar gol, não queria que o Bahia ganhasse e jogasse. Não funcionou. E veja, dentro desse raciocínio que eu estava, o Bahia se habituou aqui. Pressão contra a defesa adversária, para tomar a bola e invadir. Fazer pressão em quê? Numa parede? Ninguém empurra a parede. Isso. Não tinha que mudar isso. Manteve a mesma coisa. Nós chegamos a fazer uma pressão tão grande no Náutico, na saída de bola deles, que os nossos zagueiros estavam no campo de ataque. Verdade. E eles jogavam. Eu até comentei isso. Eles jogavam de franco atirador no contra-ataque. Isso. Até acertar assim um. Até acertar um, porque eles faziam o contra-ataque e não valiam nada. Aí acertou um, pronto. Nós entramos em campo com uma bala na agulha cada um e eles com metralhadora giratória. Atirando a esmo. A gente tentando acertar cirurgicamente alguém e eles atirando a esmo. E conseguiram. Essa imagem é a imagem real do jogo. Foi o que aconteceu ontem, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo voltou a se repetir. Só que um pouco mais mascarado, vamos dizer assim. Mas por causa das modificações que o técnico fez, que só responderam a parte das nossas expectativas, não responderam inteiramente o que nós desejávamos, que era uma virada mesmo do jogo, e o Bahia... Eu acreditei que no segundo tempo fosse existir a virada. Eu também, achei que isso ia acontecer. Até que eu notei que o Bahia não queria circular a parede, ele queria continuar batendo nela. Isso, exatamente, para derrubar. E não conseguia derrubar, porque é uma coisa maciça. O Náutico, como você falou aí, os zagueiros do Bahia, o Robson principalmente, ele estava jogando, inclusive, além da linha divisória, dentro do campo. Que o único jogador que estava no campo de defesa do Bahia era o goleiro. Era o goleiro. O Robson deu um me deu bem, mas parece que teve outro. Ele, lá da entrada da área mesmo, quase dentro da área, ele deu chutes, arremessos finais contra o arco do Náutico. Quer dizer, que não é comum um zagueiro fazer isso. E o que mais me irritou foi ver o Náutico fazendo conosco o que nós deveríamos ter feito. Uhum. Nossa defesa afrouxando na atenção e eles marcando a saída de bola. Isso foi. Isso aconteceu principalmente no segundo tempo. Aconteceu isso. E justamente nessa mudança depois que o Bahia empatou. Pois é. E diante dessa postura diferente do Náutico, faltou alguém dentro de campo para dizer: gente, eles estão diferentes. É verdade. Ele volta aqui, o Marcos volta aqui a trazer à tona a afirmação de que falta ao Bahia uma cabeça pensante. Um jogador dentro de campo que converse com os outros. Não um capitão. Thiago Real não faz isso? Eu acredito que não. Eu também não. Eu acredito que o Thiago Real precisaria de alguém fazer isso com ele. Exatamente. Tá? Ele é um ótimo operário. Isso. Mas ele é mecânico. É verdade. Ele faz o movimento de um relógio. Ele se dedica ao time
Sim. Mas dentro daquilo que foi pré-estabelecido. Exatamente. Falta criatividade para mudança. Falta um Paulo Rodrigues? Falta um Paulo Rodrigues. Pois é. Falta o Douglas. Isso, principalmente o Douglas. Eu falei Paulo Rodrigues, mas Douglas é um exemplo falta melhor, porque o jogo era um cérebro. Ele entendia o que estava acontecendo. Sabe? Realmente falta um Douglas. Nesse elenco tem, não sei. Porque talvez Eduardo com mais maturidade. Jogador imaturo. Mas ainda não. É verdade. Eu tenho dito nos nossos comentários lá nos Jogos do Bahia, principalmente os jogos aqui em Salvador, eu tenho dito que os times vêm sabendo do prestígio do Bahia, da tradição do Bahia, dos feitos do Bahia, o único time do Nordeste bicampeão nacional, e essa coisa toda que você conhece muito bem. Então eles já vêm prevenidos para não tomar gol, para não deixar o Bahia jogar, para fazer o ferrolho. Isso desde a Copa do Nordeste. Eu me lembro que isso começou no jogo contra o Globo, né? Até hoje nunca mais parou, né? E ontem foi vergonhoso. Ontem, se fosse qualquer esporte de artes marciais, o Náutico tinha sido punido diversas vezes por falta de combatividade. Isso. Excelente a sua imagem. Se fosse luta de boxe, então o juiz ia interromper a luta, como sempre faz, quando um dos contendores fica recuando. Mas demitia ele. Exato, demitia, saía. Não podia mais lutar. A primeira e última luta dele. Realmente. Porque é espetáculo. Foi o que o Náutico fez ontem. O Náutico, a única coisa que o Náutico queria era não deixar o Bahia jogar. Ele não tinha nenhuma iniciativa de jogo. Não é verdade? E aí existia pouco que o Bahia podia fazer. No segundo tempo, o Náutico abriu um pouco esse ferrolho e deu pressão. Em alguns momentos deu pressão no Bahia. Principalmente certos contra-ataques. Que me perdoe os torcedores do Timbu, mas ontem eu disse diversas vezes. Está tomando pressão desse time é vergonhoso. É verdade. Nada contra as tradições do Náutico, mas o que ele fez em campo ontem, no primeiro tempo foi vergonhoso, e no segundo tempo foi vergonhoso para nós. E não entendemos as mudanças que eles fizeram, não sabemos nos aproveitar disso, e o único gol que fizemos foi um achado do menino. Um achado, um gol que ele vai fazer uma vez na vida, ou de caju em caju, porque realmente foi um gol belíssimo, mas uma oportunidade ímpar, né? Que a gente e pegou na veia. Para apontar para um lado para ele chutar para o outro. Chiesa queria a bola, Chiesa não queria que ele chutasse. Mais uma que seria do goleiro ou do zagueiro. É verdade. Meus amigos, nós estamos conversando com Marco Valadares, o torcedor do Bahia, fiscal de renda lá em Santo Amaro, professor de história, historiador, editor do blog muito famoso, que a história de Santo Amaro, de suas personalidades, enfim, dessas coisas todas que acontecem em Santo Amaro, na cultura, na inteligência. Então o Marco Valadares é um torcedor do Bahia, como ele próprio se definiu, que torce na arquibancada feito alucinado, mas ao mesmo tempo, fora das arquibancadas, ele é um pensador, ele é um analista, ele gosta de analisar o jogo, de transformar o jogo em matemática também, para compreender melhor os acontecimentos que estão atingindo o Bahia dentro de uma competição como essa que estamos disputando. Então nós vamos interromper aqui esse bloco para os nossos comerciais e logo nós estaremos de volta.